Paz em Cristo, meus irmãos. Vocês me ouvem bem? Isso aí, Juan. Se é arminiano, é gente boa. Estão me ouvindo bem aí? Dá para me ouvir tranquilamente? Opa, muito obrigado aí pelo feedback. Vamos aguardar o reverendo Marlon. Já já ele já deve estar entrando. Estamos aí no horário, né? Mais um pouquinho ele já deve estar chegando. E aí, Binho. Amém. A graça e a paz. Vou adiantando, né? Uma notícia muito boa, né? Nós estamos agora já fazendo aniversário aí no nosso Julho Arminiano, né? Nós estamos agora já na segunda edição. Então é um marco importante. Ontem nós fizemos um ano, né? De aniversário desde o primeiro Julho Arminiano, e que seja o primeiro de muitos, né? De muitos aniversários que nós teremos. Juan está perguntando se eu sou batista. Não, eu sou metodista. Tanto o reverendo Marlon como eu, nós somos da Igreja Metodista Livre. Tá, só um minutinho que o reverendo está me chamando aqui. Um minutinho aí, gente. Isso aí, Juan. Somos grandes irmãos na fé. Só um minutinho, tá bom? Que o Myron já tá falando aqui comigo, ele já vai conseguir entrar. Com certeza. Wesley foi um grande arminiano e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre a importância e a influência de John Wesley na teologia arminiana. Isso aí, pessoal, vamos lá. Mais alguns instantes aí, só mais detalhes técnicos aqui. Guardando o querido pastor Marlon aqui, só mais alguns instantes. Pessoal na expectativa, hein? Aí o nosso reverendo Marlon já está aqui. Bênção do Senhor. Vamos lá.
Ué, por que que não tá? Tá dando algum probleminha técnico aqui que não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Acho que foi. Ah, agora acho que foi, hein? Aí, que maravilha. Aí, agora estamos agora no ar, querido amigo reverendo Marlon. Tudo bem, meu pastor? Como está? Tudo na plena paz, Thiago. Como é que vão as coisas? Caminhando. Aleluia. Estamos indo bem, né? E aí, tá muito frio? Tá um pouquinho, viu? Tô aqui Hoje é- tentando ajeitar aqui o celular. Sem problema. Aqui tá um pouquinho de frio, mas dá para aguentar. É verdade, é verdade. Amém. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração inicial para abençoar este momento, né? Que nós vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Vamos então começar com uma pequena oração, amém? Oremos em Amém. nome do Senhor Jesus. Pai eterno e todo-poderoso, Senhor bendito, estamos aqui neste momento, Senhor, para falar das tuas grandezas, Senhor, para falar da tua obra que o Senhor fez, Senhor, durante a história e a obra que o Senhor ainda continua fazendo. Que o teu Espírito Santo possa continuar aquecendo nossos corações, que a sua graça possa permanecer conosco, nos santificando a cada dia. E que sempre, Senhor, o nome de Jesus Cristo seja louvado e engrandecido acima de todas as coisas. É o que te pedimos, crendo. Amém. E graças ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos começando então com a sua apresentação, né? Para aqueles que ainda não te conhecem, meu querido pastor. Pode se apresentar, por favor? Eu sou o Marlon Marques, pastor da Igreja Metodista Livre aqui em São Paulo, Vila Moraes, diretor adjunto aqui do Seminário Bíblico Wesleyano, né? Mestre no Wesley Biblical Seminary. E é isso aí, escritor aí de algumas obras, Teologia de John Wesley, Arminianismo para a Vida, Autoridade das Escrituras e um servo do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vou colocar o currículo aqui, não cabe na tela. Não é verdade? Muito bem, né? Você está agora aqui para São Paulo, né? Antes você estava em Fortaleza, não era? E estou em São Paulo aqui há 1 ano e meio, aqui na saúde. Que bênção de Eu e minha Deus. esposa. Amém. Isso é bênção, né? Isso é glória. Está trazendo ali para nós aqui da Igreja Metodista Livre uma bênção, né? Tá aqui junto com a gente. Agora está mais pertinho, a gente pode se ver mais vezes, né? Já tivemos algumas oportunidades aí, vamos ter muito mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Glória a Deus. maravilha. Bom, hoje o nosso propósito ajudou a influenciar o movimento arminiano como um todo, né? Vamos começar então com um breve histórico aqui. Vamos falar para quem, eu acredito que a maioria, se não todos que estão nos ouvindo, já sabem o que é o arminianismo. Mas, para a gente não perder o costume, vamos fazer uma breve introdução aqui, falando de como surgiu, o que significa esse nome, quais são os pontos defendidos por este nome, né? Arminianismo, o que significa isso? Vamos começar, né, falando um pouquinho disso, até porque provavelmente essa live vai chegar em pessoas que não conhecem esses termos e não conhecem o que nós defendemos. Então é sempre oportuno nós continuarmos falando até mesmo daquilo que é mais básico, né? Porque tem sempre alguém aprendendo, sempre alguém ouvindo como algo novo. Amém, meu querido? Vamos começar então. Explique pra gente um pouquinho do que é arminianismo.
Boa. O arminianismo vem de Jacó Arminio, um grande teólogo holandês de tradição reformada. Ele morreu como pastor reformado da Igreja Reformada da Holanda. Ele promoveu, né, o que é chamado posteriormente, né, dos 5 pontos do arminianismo. Depois os remonstrantes continuaram com o seu legado, né? Ou seja, que, primeiro, a depravação total, ou seja, todo ser humano, todas as pessoas, por si só não se chegam a Deus. Por causa do pecado original, com a queda de Adão e Eva, todos os seres humanos nascem com essa inclinação ao pecado, ao egoísmo, né? A fazer a sua própria vontade, não a vontade do Senhor. Uhum. E aí o que acontece? Vem a graça preveniente de Deus, graça que vem antes, e restaura o arbítrio preso, porque todos nós nascemos com arbítrio, né? A decisão, o mecanismo que nos proporciona para que escolhamos, né, seja o certo, seja o errado, escolhamos a Cristo ou não. Então, com essa depravação total, todos nós, todas as áreas do ser humano foram afetadas pelo pecado. Por si só, não temos como nos chegar a Deus. Então, todos nós somos depravados totalmente. Outro ponto é a eleição condicional. Deus elege, Deus escolhe pessoas para a salvação, mas com uma condição, que tem a fé salvífica, que promove a santidade. Então, a escolha de Deus, a eleição de Deus é condicional. A expiação, que é tirar os pecados, o ato de tirar os pecados que Jesus, o nosso Senhor, fez morrendo na cruz, é para todos. Então, por isso, expiação ilimitada, sem limites, é para todas as pessoas que Jesus morreu. Uhum. Graça resistível, que a graça ela pode ser resistida, ela certo. Não é irresistível. Quando a graça vem, a graça de início, nós entendemos que ela restaura o arbítrio de todos, né? No sentido de que não tem assim uma condição para todos no começo. Ela vem em todas as pessoas, uhum. De modo para que todas as pessoas, por causa do ato dessa graça, possam escolher. Mas ela é resistível no momento em que ela libera ou liberta o arbítrio. Então a pessoa pode decidir se crê ou não em Cristo. Tudo por causa da graça. E o último ponto que é a perda da salvação, né? Que a pessoa que é salva, ela pode perder a salvação se não permanecer na fé em Cristo. Uhum. Aí esse último ponto tem os arminianos de 4 pontos que creem que se você crê, você não perde mais a salvação. Então tem esses arminianos aí de 4 pontos. Geralmente, né, são os batistas que não são calvinistas, né, que eles adotam essa perspectiva. Por exemplo, como Billy Graham, Norman Geisler, dentre outros. Amém. Estamos também aqui no Brasil, né? O nosso pastor Tiago Titilo também, um grande exemplo aí de escritor e batista arminiano de 4 pontos também, né? Ivan Oliveira também, o grande teólogo e magistrado Ivan de Oliveira, também é batista e arminiano de 4 pontos. Gabriel Porto, tem muitos, né? Se a gente fosse citar todos aqui, nem caberia aqui todos, né? Bom, falando sobre isso, vamos analisar um pouquinho, então, você comentou que existem os arminianos de 4 pontos e os arminianos de 5 pontos, né? Que a diferença deles é que, nesse arminianismo mais moderado, se acredita que aqueles que foram uma vez salvos não vão perder mais a salvação. Enquanto no arminianismo de 5 pontos, se acredita que aqueles que foram salvos podem, e alguns, infelizmente, perdem a salvação.
Como que isso é visto no arminianismo clássico e no arminianismo wesleyano? Tem alguma diferença entre o clássico e o wesleyano? Fico focando mais no quinto ponto, daqueles que creem na realidade da perda de salvação, né? Será que, por exemplo, algumas pessoas às vezes acreditam que no arminianismo clássico se perde a salvação uma vez e não tem mais volta? E alguns dizem que no wesleyano você pode perder e recuperar a salvação em vários momentos. Tem alguns que dizem que, na verdade, essa ideia de perder e recuperar, ela ficou mais dentro de um arminianismo assembleiano. Você pode comentar para a gente, pastor, qual que seria aí o mais correto de se pensar dentro das linhas, né, históricas, se ela perde e se recupera, ou se perde e não recupera mais? Por que perde a qualquer pecado? Como que funciona? Essa questão intra-arminiana, né, esse debate intra-arminiano, ao meu ver, é meio adiáforo, né? Ou seja, é de segundo plano esse assunto, né? Mas, assim, geralmente os arminianos clássicos, né, eles entendem que a salvação, depois que é perdida, não pode ser recuperada, né? Geralmente, os armínio-wesleyanos, também os pentecostais, creem que a salvação, quando ela é perdida, ela pode ser recuperada. Né? Mas isso aí varia muito. Por exemplo, tem um armínio wesleyano muito famoso, que escreveu até um artigo, participa até de um livro, na verdade, para escrever um capítulo sobre a perda de salvação, no entendimento arminiano, de um desses livros que debate, foi até publicado em português, que ele é o Gareth Coker. Ele é armínio wesleyano, mas ele crê que depois que a salvação perde, não pode ser recuperada. Né? Então, geralmente isso aí foge, não tem assim uma regra, né? Se arminianos clássicos pensam de um jeito, se wesleyanos pensam de outro, né? Então fica sempre essa questão, né, entre os armínio wesleyanos. Mas, geralmente, os arminianos, de uma forma geral, creem no quinto ponto, né, que a salvação, a maioria, pelo menos, crê que a salvação pode ser perdida. Agora, com relação aos arminianos de 4 pontos, né, há um debate, né, sobre se Armínio cria ou não nesse determinado ponto. O Wesley cria em todos os 5 pontos, né? Armínio tem esse debate. É um debate que já dura há um bom tempo, né? Entre aqueles que, por exemplo, afirmam que Armínio cria na perda de salvação, como Matthew Pinson, né? Aqueles que creem que Armínio não cria na perda de salvação, né? E há aqueles que têm dúvida, como Roger Olson, né? Ele não bate o martelo e vê que isso é quase impossível de saber se Armínio cria ou não na perda de salvação. Porque em um determinado momento ele aparentemente crê que não se perde. Por exemplo, a defesa dele de Hebreus 6 é que não se perde, quando ele cita Hebreus 6. Mas em outros momentos ele cita de Davi. Por exemplo, se Davi tivesse morrido, né, naquele caso lá de Batseba e tudo, se ele não tivesse reconciliado, poderia ser que ele não tivesse sido salvo, por exemplo. Então, sim. É uma dubiedade com relação a isso, nos escritos de Armínio. Agora, Wesley não. Wesley foi bem categórico de que a salvação ela se perde. Wesley foi muito mais claro sobre isso, né? De forma que... E querendo ou não, depois que
os demonstrantes, eles fecharam, né, o quinto ponto, afirmando que se perde a salvação, e o Wesley acaba até mesmo bebendo disso, né? O arminianismo, ele ganhou mais força na sua expressão de perda da salvação, né? Então, acaba ficando que o arminianismo, na sua vertente mais conhecida, é essa, né? De que a salvação, ela pode e é perdida em alguns casos, né? O arminianismo de 4 pontos, ele acabou tendo sua maior expressividade no meio batista, como você mesmo tinha dito antes, né? E alguns, em paralelo, em outras vertentes que também acabam defendendo isso, né? Bom, mas nessa comparação que nós estamos fazendo de Armínio e de John Wesley, cabe também mencionar a questão da eleição, né? Porque se o salvo, ele perde a salvação, significa que o eleito, ele era um eleito que também perde a eleição, ou a eleição, ela é algo que ela visa também a própria perseverança, e assim, os eleitos são aqueles salvos que jamais se perdem. Como que isso tem alguma diferença entre o clássico wesleyano ou não? Armínio é que tocou muito nesse ponto. Ele disse que todo eleito é crente, é um crente, mas nem todo crente é um eleito, né? Armínio foi bem categórico quanto a isso. E, de certa forma, ele tem razão, porque realmente todo eleito é um crente, que Deus sabe pela sua presciência que a pessoa iria perseverar até o fim. Então, todo eleito é um crente. Mas nem todo crente é eleito. Por quê? Porque Deus, em sua presciência, ele sabe que há pessoas que vão ser salvas, que são salvos, que creem verdadeiramente, mas depois vão não crer mais no evangelho e vão se perder. Certo. Então, por um tempo eles creram de verdade, mas depois se apostataram. Uhum. Então, foram crentes, mas não foram eleitos. Aí entra também para aqueles que defendem que Armínio cria na perda de salvação por causa dessa fala dele, né? Uhum. Por causa de crentes que eram crentes, salvos, mas depois se apostataram. Amém, amém, amém. E falando ainda, né, da comparação entre os dois arminianismos, você tem mais alguns pontos que a gente pode destacar de diferença entre os dois? Por exemplo, às vezes alguma pessoa está nos assistindo aqui e pensa, eu sou um clássico ou eu sou um wesleyano? Tem uma diferença real nisso ou é apenas uma nomenclatura ali que, por causa que Armínio, o clássico, ele era mais de vertente reformada, enquanto o wesleyano seria anglicana e posteriormente metodista, né? Ou não, existem diferenças mais claras e acentuadas entre os dois tipos de arminianismo? Olha, a meu ver, eu entendo o seguinte: soteriologicamente, alguém é arminiano clássico quando crê que a graça preveniente ela só atua por meio da pregação do evangelho. Uhum. É quando a graça preveniente liberta o arbítrio. Só quando alguém escuta a palavra do evangelho. E alguém é armínio wesleyano na soteriologia quando alguém crê que em algum momento, depois que a pessoa nasce, ou atinge a idade da razão, né, que aí é muito controversa, se é com 7, se é com 10, se é com 13 anos, depende muito. Quando a pessoa passa a ter o entendimento do certo e do errado. Então, em um momento desse, todas as pessoas, independente da pregação do evangelho, têm o arbítrio restaurado pela graça preveniente. Então, ao meu ver, esses dois pontos que definem o arminiano clássico de um armínio wesleyano. Aí, claro, isso na soteriologia. Agora, de uma forma teológica mais ampla, alguém é armínio wesleyano quando está numa igreja wesleyana, né? Que aí, não só na soteriologia, mas todos os outros pontos, né, do entendimento da doutrina da santidade, do Espírito Santo, né? Da igreja, né? Eclesiologia, pneumatologia, né? Também escatologia. Quando tem esse entendimento mais condizente com a confessionalidade wesleyana. Aí é um armínio wesleyano
todos os ramos da teologia. Sim, aí é uma coisa mais ampla, né? Que ela vai além da soteriologia, além desses pontos mais assim, né? Tem pessoas que dizem também que na visão wesleyana de expiação, eles não defendem, né? No caso, os wesleyanos não defendem uma substituição penal, né? Que o Armínio defendia uma substituição penal. O Wesley também defendeu, né? Uma substituição penal, porém, é dito que depois eles abandonaram essa visão e adotaram uma outra, né? Que seria, mais possivelmente, a governamental de Hugo Grosso, que foi um remonstrante, né? Isso procede ou não? Ou ainda é a diáfora? É a diáfora, porque os seguidores dos dois, como você disse, Armínio e Wesley criaram a substituição penal, isso é indiscutível. Mas os seus seguidores, não todos. Muitos criam na teoria governamental. Por exemplo, o próprio Hugo Grosso, que não foi só um teólogo, ele é considerado o pai do direito moderno, você está para além do arminianismo, enaltecido, né, na área do direito. Quem estuda direito e conhece a história do direito sabe muito bem quem foi o Hugo Grosso, né? Então ele tem uma notoriedade não só na teologia, mas também no direito. Então, o Hugo Grosso, ele é o que desenvolveu a teoria governamental, né? E no meio arminiano, armínio-wesleyano, também aderiram, né, muitos teólogos à teoria governamental. Uhum. Por exemplo, um que está muito que está vivo ainda, né, que tem mais de 90 anos, é o Ray Dunning, a sua teologia sistemática em português, Graça, Fé e Livre-Arbítrio. Não, Graça, Fé e Santidade. Né, uma teologia sistemática wesleyana, publicada pela NASA Livros, uma editora nazarena, que é wesleyana. Ele advoga, né, a teoria governamental. Uhum. Então, há os dois. Né, por exemplo, Thomas Olden, um grande metodista, que infelizmente só tem algumas obras dele em português, devia ter alguma editora que não focasse somente em livros calvinistas, mas também desse vazão, desse apoio para obras arminianas. Seria imprescindível ter também a teologia sistemática do Thomas Olden, né? Classical Christianity, né? O cristianismo clássico. O Thomas Olden, ele era metodista, confessional, mas ele cria na expiação substitutiva. Então, nos wesleyanos é muito dividido. É bem dividido isso também, né? Tem muitos que ainda, eu conheço algumas pessoas, não necessariamente wesleyanas, pelo menos assim, não da igreja metodista em si, talvez wesleyanos em sua teologia, que também preferem adotar até mesmo a teoria da satisfação de Anselmo do que defender a substituição penal, né? Mas vale lembrar, né, que o próprio Jacó Armínio e o próprio John Wesley defenderam a substituição penal, então não há problema em um arminiano a defender, né? Mas outros preferem a satisfação de Anselmo ou mesmo a governamental, né? Acredito que a grande maioria também adote a própria Cristo Victor, né, que é tão comum na teologia oriental e até mesmo nos luteranos, né? Então são várias maneiras, então não tem problema, né, de se crer sobre isso. Falando também um pouquinho que você tinha comentado agora há pouco, você tinha comentado sobre os aspectos que mudam, né, referente às graças prevenientes, por exemplo, entre os dois. E você citou que de uma maneira mais ampla, nós temos dentro do pensamento wesleyano, por exemplo, a doutrina da santificação. Então, isso seria um ponto de diferença, e eu acho que é um ponto importante, porque o movimento wesleyano como um todo é um movimento conhecido pela sua ênfase na santidade, né? Você poderia comentar um pouquinho, então, o que é essa santificação mais acentuada, essa ênfase? O que é a perfeição cristã que John Wesley e os metodistas falam, né? O que ela significa e o que ela não significa? A doutrina da santidade, né?
da inteira santificação é muito peculiar, aí se define se de fato é um wesleyano no meio protestante. Porque se a pessoa crê como wesleyano, nessas ênfases que o wesleyano destaca, ele é de fato wesleyano, não tem como não ser outra coisa sem ser wesleyano. Sim. Né? A doutrina da inteira santificação, que é um outro nome para a perfeição cristã. Né? Essa doutrina ela é muito específica, né, em relação a descrever o wesleyano confessional. Né? O Wesley enfatizou muito a perfeição cristã, mesmo porque é uma doutrina bíblica, até falou, não, porque é perfeição da ideia de impecabilidade, então é melhor usar um outro termo. O Wesley disse negativo, porque é uma palavra bíblica. Né? Então não tem como fugir. E o Wesley sempre foi muito bíblico, né, na sua maneira de se expressar. Né? Então, a inteira santificação, que também é um outro nome, porque Paulo menciona em 1 Tessalonicenses 5:23, que Deus da paz os santifique inteiramente, no espírito, no corpo, né? Então também é uma doutrina bíblica. O Wesley escreveu vários sermões sobre perfeição cristã, e escreveu até um livro, Explicação Clara da Perfeição Cristã, que tem até pela Mundo Cristão publicado, em português, disponível para venda. Então, a doutrina da perfeição cristã, em poucas palavras, é o seguinte: a pessoa, porque perfeito, a palavra no grego não tem o mesmo sentido da palavra no latim. Uhum. E nós, com a nossa língua portuguesa, é uma língua latina, então nós temos o entendimento de perfeito como impecabilidade. Né? Assim, uma coisa assim, 100%, né, ok, formidável. Não tem erro de nada. Não tem nada, 100%. Teleios, que é a palavra no grego, não tem esse entendimento de 100% ok. Sem imperfeições, digamos assim. Teleios quer dizer o seguinte: cumprir o propósito. Se cumprir o propósito, você é perfeito. É teleios, que é a tradução de teleios para o português. Teleios, perfeito. É por isso que algumas traduções bíblicas traduzem por maduro, onde tem perfeito, para não confundir. Né? Mas a palavra teleios quer dizer perfeito. Então Wesley sempre manteve isso, né? Não, tem que ser o que está no original. Então, por exemplo, teleios se cumprir o propósito, é perfeito. Por exemplo, uma caneta Montblanc custa uns R$2.000. Sim. Caneta Montblanc. A caneta Bic custa R$2. Caneta Bic, R$2. No termo latino, qual era a caneta perfeita? Montblanc. Só que a Bíblia não foi escrita no latim, foi escrita no grego. Uhum. Teleios, propósito. As duas canetas, tanto a Montblanc de R$2.000 quanto a Bic de R$2, elas são perfeitas se cumpre o propósito pela qual elas foram criadas, que é o quê? Escrever. Se escrever, as duas são perfeitas. Não importa se é a Montblanc de 2.000 ou a Bic de R$2. Então, é esse o entendimento, né, de perfeição cristã. Né? Se cumprir o propósito, não é impecabilidade. Né? Então, se a pessoa cumpre o propósito pelo qual ela foi chamada para ser depois da conversão, que é viver em santidade, desejar o Senhor. O pecado não premeditado, porque há uma diferença entre o pecado premeditado, deliberado, e o pecado ou por ignorância ou por acidente.
ou por fraqueza, morosidade de entendimento. Porque uma coisa é você pecar deliberada, premeditadamente. E outra coisa é por isso, ignorância, né, fraqueza e tudo mais, acidente. Porque dá para nós vivermos sem pecar premeditadamente. Dá. Tem muitas pessoas que conseguem. Então, essas pessoas que vivem a fé cristã sem pecar premeditadamente, elas são perfeitas. Vivem no amor. É a fé que atua pelo amor, um versículo muito usado por Wesley em Gálatas. E há vários trechos, né? Por exemplo, tinha até selecionado alguns aqui. Por exemplo, Gênesis 17:1, na NAA. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. É Deus que está dizendo. Aí nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 18:13, Deus dizendo: Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Sejam perfeitos. Aí no Novo Testamento tem aquele clássico, né, que o nosso Senhor Jesus proferiu, Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Jesus também falou que, em outro momento, Lucas 6:40, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Aí Paulo também, Paulo até em 1 Coríntios 2:6, na Almeida Corrigida Fiel, que traduziu assim, né? Ele diz: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Ele se inclui entre os perfeitos. Falamos sabedoria entre os perfeitos. Ele também aborda em 2 Coríntios 13:11, na Almeida Revista Corrigida, traduz assim: Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos. Né? Aí depois, também ele se inclui como perfeito com os outros em Filipenses 3:15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E também ele diz até que nós devemos apresentar cada pessoa perfeita. Na NAA, Colossenses 1:28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, há vários versículos sobre isso, tem uma lista aqui, onde eu enumerei aqui várias passagens e as suas respectivas traduções com a palavra perfeito, que nós devemos buscar. Mas, repito, não é a perfeição latina, mas a perfeição grega, teleios, que está no Novo Testamento, que foi escrito em grego. Sim, muito bem. Nós podemos buscar essa perfeição latina, né, sabendo que nesta vida nós alcançaremos a perfeição grega, digamos assim, né? Porque nosso propósito é sempre não pecar, não é? Sempre em todos os momentos, nem por fraqueza, nem deliberadamente, nem por ignorância, nem por nada. Mas, infelizmente, enquanto estamos neste corpo, né, miserável homem que somos, né? Muitas vezes nós caímos em pecado. Porém, nós devemos ter o nosso coração inteiramente aquecido por esse amor de Deus, para que o amor reine em nosso coração e o amor, então, seja o motivador, né, de todas as coisas. É uma fé que opera por este amor, né? E assim, operando, a gente será perfeito, nós atingiremos essa perfeição, né? Ela é um estado. E muitos antigos falaram também desta perfeição, né? Muitos dos antigos, dos pais gregos, Wesley também vai citar vários pais gregos que falaram também desta perfeição, a perfeição nesse sentido de cumprir o seu propósito, cumprir o chamado da nossa vocação, de ter o teleios, né, que é a nossa finalidade, o fim para qual nós fomos criados e chamados, restaurados, regenerados e santificados, né? É esse o nosso propósito, que a gente possa ser, mesmo se a gente não ser uma caneta Montblanc, que a gente possa pelo menos ser uma caneta Bic, né? Pelo menos a gente consiga escrever, né? Que nem usando essa analogia, né? Nós somos chamados para isso. Para isso nós precisamos de santificação, né?
a santificação ela é o centro de tudo. Como diz a palavra, né, que ela é útil para várias coisas, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra, né? Esse é o propósito para qual nós fomos chamados. E isso é muito legal, o pessoal está até comentando aqui, muito interessante essa visão de Wesley, o pessoal está comentando aqui, atingir o propósito, perfeição, né? Realmente é um ponto interessante. Falaram também que isso acaba sendo, a Wesley é alvo de espantalhos, né? O Davi comentou aqui, porque muitas vezes as pessoas muitas vezes não, na verdade todas as vezes que eu ouvi alguém atacando a doutrina da interessantificação, foi justamente batendo em um espantalho. Eles geralmente atacam dizendo que não é possível a gente deixar de pecar completamente, estar livre de erros, estar livre de falhas, de estar livre de qualquer queda, estar livre de qualquer possibilidade de cair, e não é isso que Wesley falava, né? Mas a perfeição como um estado de que o amor reina em nosso coração e a fé opera por este amor. E a gente cumpre o propósito da nossa vocação, né? Que é essa perfeição no sentido de finalidade, né? Então, aqui a gente já quebra esse espantalho dessa ideia de impecabilidade, né? Da perfeição no seu sentido mais absoluto. Não é isso que Wesley falava e não é isso também que os textos bíblicos estão falando, né? Mas é um crescimento, um amadurecimento, aperfeiçoamento que nós temos mediante a graça do nosso Senhor que opera isso em nós e o amor que reina em nosso coração, né? Então, muito bom, ficamos felizes aí dessa nossa tradição, né? E por isso, vem uma questão, né? Quando a gente analisa tudo isso, né? Qual que é a importância disso, né? Quando a gente começa a ideia da perfeição, a gente está vendo o arminianismo, a gente está falando aqui de Wesley, mas qual que é o impacto na sociedade quando nós pensamos de não apenas a teologia no seu sentido de gabinete, mas a teologia no seu sentido de vida? Qual que é a importância para a sociedade? Você pode comentar um pouquinho? Isso. Eu queria só destacar também uma coisa que eu me lembrei do J.I. Packer, né? J.I. Packer foi um grande teólogo aí de tradição calvinista e que alguns momentos ele cometeu espantalhos com o arminianismo, mas ele gostava muito de Wesley, né? E ele até, num livro seu, muito conhecido, Na Dinâmica do Espírito, publicado pelas edições Vida Nova, ele chegou até a afirmar que, dentre as tradições agostiniana, que era que ele se incluía, né? Calvinista, agostiniana, reformada, wesleyana e a de Keswick, que é um pouco diferente, que é o movimento de Keswick que tenta misturar aspectos wesleyanos com reformados. Mas dessas três tradições, o próprio J.I. Packer, ele reconhece que a tradição wesleyana, de Wesley, é a que mais viveu a plenitude da santidade. Muito bom. O agostiniano reformado, né? Onde ele menciona isso, na Dinâmica do Espírito, edições Vida Nova, pelo menos da edição de 91, na página 162, onde ele destaca essa questão. Então é algo muito notório, né, de peso, essa declaração aqui de J.I. Packer, né? E com relação à praticidade, a aplicabilidade da doutrina wesleyana, ela é de fundamental importância. Por quê? Porque, veja bem, a perfeição cristã, ela tem que necessariamente ocasionar a ortopraxia, que é a prática correta, né? Isso é imprescindível. Então, com o próprio Wesley, isso foi muito marcante e visível, né? Wesley combateu a escravidão,
num período em que não se combatia a escravidão, no século XVIII. Você vê o George Whitefield, um outro grande avivalista, e Jonathan Edwards, outro grande avivalista, eles não combatiam a escravidão. George Whitefield, pelo contrário, ele promoveu a escravidão na Geórgia. E Wesley combateu a escravidão. Então não era uma questão, porque eles eram filhos da época que todo mundo cria assim. Não. Wesley não cria assim. Então Wesley, a última carta de Wesley foi combatendo a escravidão. Uhum. A última carta que ele escreveu para o parlamentar William Wilberforce, para lutar com... E o Wilberforce, depois de alguns anos, ele aboliu a escravidão. Foi um dos grandes homens usados por Deus para abolir a escravidão. Então Wesley, ele criou um banco de empréstimo para pobres, ele vivia muito nas favelas da Inglaterra, né? Ele sempre acompanhava os presos, né? Quando morriam decapitados, que era a pena capital, né? Pena de morte na época. Ele promoveu reforma nas prisões. Enfim, Wesley teve essa aplicabilidade por causa do doutrina da perfeição cristã, que é a doutrina bíblica. E os metodistas do século XIX também, com os do movimento de santidade wesleyano, que quando o metodismo nos Estados Unidos estava começando a fugir de Wesley, e consequentemente fugir das escrituras, o movimento de santidade, dentro da igreja metodista, ou pessoas que saíram da igreja metodista, como Metodista Livre, Igreja Nazarena, Exército de Salvação e outras, que fazem parte do movimento wesleyano de santidade, promoveram isso, né? Tanto a inteira santificação, a perfeição cristã, quanto o engajamento social, né? Na questão das mulheres as mulheres votarem, abolir a escravidão nos Estados Unidos também, né? E promover a integração étnica nos Estados Unidos, e estar mais entre os pobres, como a igreja Metodista Livre, a Igreja Nazarena e o Exército de Salvação, sempre no seu início, pelo menos, sempre a opção preferencial foi para o pobre, não tem nada a ver com teologia da libertação, mas com a preferência mesmo de ir onde o pessoal mais necessitava, né? Sim. Tem até aquele livro Graça Radical que fala de um pouquinho de Charles Wesley, né? Que ele vai falar sobre essa questão do pensamento, nesse caso o livro foca mais no Charles Wesley, né? Mas fala sobre esse pensamento de ir ao necessitado e aos pobres, né? E numa perspectiva para trazer isso para o nosso século, né? É bem legal esse livro também, né? Sim, sim. Esse livro é muito bom. Aí tem os outros, né? Tem livros que também abordam a questão dos dois Wesley, quanto de outros wesleyanos, né? Que foram responsáveis, né, por esse grande destaque no meio social. Né? Então, a perfeição cristã, ela tem necessariamente a consequência de uma mudança na sociedade. Não é algo só espiritual, mas tem uma aplicabilidade prática, tanto no meio familiar, no meio dos negócios, quanto na sociedade. É uma cosmovisão. Legal, muito bom. Lembrei também agora, complementando, que tem um livro de John Wesley sobre o abolicionismo, né? Sobre a sua luta abolicionista também, e está em português esse livro, né? Não sei se ele está disponível para compra ainda, porque tem muitos livros wesleyanos que, infelizmente, estão fora de estoque, né? Mas eu não sei se você consegue se achar muito fácil, mas existe, né? Existe, tem. É publicado pela AST, uma editora, pelo Helmut Renders, né, um grande teólogo aí, alemão brasileiro, né, que ele escreveu sobre essa perspectiva aí de Wesley e a escravidão, combatendo a escravidão. O professor Helmut Renders, Dr. Helmut Renders.
Muito bom. E na educação também? O Wesley também teve influência na parte da educação, escolas bíblicas, esses pontos? Sim, sim, o Wesley, ele escreveu sobre, também, o Wesley escreveu sobre muitas coisas, né? O Wesley não era um avivalista, ele era professor universitário, ele se aposentou como professor universitário de Oxford, né? Ele escreveu sobre filosofia, escreveu sobre história da Inglaterra, escreveu sobre educação, né? Até medicina, né? A Medicina foi o livro que ele mais vendeu, foi Medicina. Não foi nem sobre teologia nem devocional, foi sobre medicina. Muita Porque gente não justamente conhece, né? ele escreveu esse livro de medicina popular justamente para ajudar os pobres. Sobre Uhum. questão de chá, né, essas coisas assim, né? Como faz chá para aquilo, chá para aquilo outro e tal. E foi o livro mais vendido. Teve mais de 20 edições em vida. Mais de 20 edições. E claro, ele não ficava com dinheiro, nada disso, né? Tudo era para ou a causa da evangelização ou para os pobres. Ele até disse: se eu morrer e encontrarem mais de 10 libras, pode me chamar de ladrão. Ser 10 libras. Ele realmente não ficava com o que ganhava, né? Tem até a regra de Wesley, né? A regra financeira de Wesley. Ganhe tudo que puder, poupe tudo que puder e doe tudo que puder. É muito bom, né? Isso é muito legal, porque a gente percebe que, falando especificamente aqui do wesleyanismo, né? Porque várias pessoas, até mesmo que estão nos assistindo aqui, não conhecem esses outros aspectos de como Wesley, por exemplo, do livro do Medicina Popular que ele escreveu, e foi o livro mais vendido dele, que ele poderia ter ficado extremamente rico com isso, mas não, ele doava tudo aos pobres. O próprio Charles Wesley mesmo também, quando ficou muito ruim, ele ficou lá com os pobres, e eles preferiam ficar com os pobres. Eles poderiam ter sido pessoas extremamente da alta sociedade, extremamente ricos, mas eles não, eles sempre ficavam com os necessitados, praticando verdadeiramente, né, aquilo que o Evangelho nos ordena, né? Eles tinham uma visão muito bonita, como essas três frases, né? De ganhar tudo, poupar tudo e mais doar também tudo que puder, né? São muito, muito oportunas, inclusive da prosperidade, da teologia liberal aí que, apesar que o liberalismo é mais em outro ponto teológico, é mais a teologia da prosperidade que busca muito isso, e o Brasil é muito atingido por essa teologia da prosperidade, né? Onde nós temos, que nem meu irmão ali do pneumático falou, né? Tem pastores aí que são 10 milhões de libras hoje, né? Que eles são acumuladores e ficam extremamente milionários à custa da fé dos outros. Não é nem honestamente, porque, por exemplo, John Wesley, ele conquistou muito dinheiro vendendo as suas obras, e ele era professor universitário, e mesmo assim, ele doou tudo que podia, né? E vivia ali, como se diz, vivia como se fosse um pobre, né? E isso é muito bom para nós, né, Pastor Marlon? Exatamente, porque veja bem, Wesley, ele promovia, e foi conhecido também com isso, como um tipo de socialismo não marxista, né? Uhum. Ele viveu antes de Marx. Mas o socialismo não estatal, o socialismo de socializar o que tem. Uhum. Ele não era a favor do Estado, né, dominar tudo, e tudo é do Estado, não, nada disso. É um socialismo cristão no sentido de você, né, compartilhar, né, em solidariedade o que tem com os outros, com aqueles que precisam. Você vai ganhar, você vai produzir. Por isso que não é um socialismo marxista. Você vai produzir. Você vai ter os seus bens materiais, os seus bens de produção, né, meios de produção e tudo mais. Você vai, mas sempre com a finalidade de compartilhar. Sim. Né? A sociedade fica como capitalista, mas nós agimos como socialistas. Nós compartilhamos.
Se eu não estou enganado, Exatamente. o C.S. Lewis ele também fala isso no livro Cristianismo Puro e Simples. Se eu não estiver enganado, era esse mesmo conceito que ele até comenta. Se a gente entrasse, visse aquela sociedade, a gente ia vê-la como se fosse um tipo de socialismo, né? Mas não no sentido marxista da coisa, né? Que rejeita a religião, que coloca tudo na mão do Estado, que a distribuição é tudo pelo Estado, que nós produzimos é tudo nosso. Não é nada nesse sentido. E sim no sentido de que você trabalha, você conquista, você tem seus méritos, mas você ajuda todos quanto você puder, né? Exatamente. E Wesley era um professor universitário, diferente de muitos professores universitários que são socialistas, mas que não socializam o que eles ganham. A Wesley, pelo contrário, foi um professor universitário que socializou praticamente tudo o que ele ganhava. Sim. É verdade. Não vamos entrar nesse aspecto político, até porque não é o foco hoje, mas é bem assim, só para destacar essa diferença, porque muitas pessoas, quando pensam a palavra socialismo, já associam automaticamente a Marx e as suas ideias, né? E assim acabam pensando, né? Se a gente falasse, Wesley então era um socialista? Não era um socialista nesse sentido que nós estamos falando estatal, né? Marxista, ele não era nesse sentido, mas sim no sentido daquilo que você produz tem que servir para o reino de Deus. Então, Wesley, ele era um grande produtor, ele tinha muitas posses ganhadas, mas não ficava com elas, ele distribuía para os necessitados, né? Nesse sentido, e não no político estatal, etc., para não confundir nem entrarmos nisso, né? Ou seja, a sociedade vivia como se fosse o capitalismo mesmo, até porque a Revolução Industrial e tudo mais, né? Na época ali, tudo, né? Que a gente está falando a Revolução Francesa e tudo mais, foi no século XVIII, tudo, né? Então, tudo acontecendo, né? Mas ele não ficava com aquilo que conquistava, né? Porque ele não precisava. Ele queria viver com o mínimo que precisasse, né? E isso é muito bom, né? Isso nos ensina muitas coisas, principalmente para pessoas que são muito consumistas, né? E pensando ainda nisso, nós vemos que o arminianismo do wesleyano, ele é muito prático, né? Fica até uma pergunta que um dos irmãos fez agora há pouco aqui no chat. Ele estava perguntando se o Wesley e os wesleyanos, né, os metodistas como um todo, se eles resgataram, eles foram responsáveis também por meio que não deixar o arminianismo afundar, porque houveram muitos desvios, muitas deturpações, né, depois da morte de Armínio, né, muitos demonstrantes que desviaram. Então, assim, se Wesley ele e os wesleyanos em si, eles foram responsáveis por manter o arminianismo de pé. O que você pode dizer também sobre isso, pastor? No sentido, eu não entendi muito bem assim, a questão se houve wesleyanos que foram responsáveis para manter o wesleyanismo de pé? Se o arminianismo, se ele teria sucumbido, sumido, perdido, né, espaço perante o calvinismo, e se o Wesley, né, e o povo chamado metodista, se eles foram responsáveis por trazer um resgate do verdadeiro arminianismo. Com certeza, porque os remonstrantes, depois de um tempo, né, depois de algumas gerações, eles diminuíram muito, né? E também eles enveredaram para um liberalismo muito profundo. Assim como várias correntes reformadas na Europa, né? Enfim, é uma lástima, né? Por exemplo, hoje existe ainda os remonstrantes. Existe a igreja remonstrante na Holanda, mas é totalmente liberal. Totalmente liberal. Promove a teologia queer, né? LGBT, casamentos homossexuais e tudo mais, que não é conservadora, né? Sim. Assim como várias igrejas reformadas, assim como o protestantismo como todo na Europa, né? Agora, no século XVIII, sim, o metodismo foi responsável para
que o arminianismo pudesse se alastrar, Uhum. né, principalmente na Inglaterra, né, e consequentemente nos Estados Unidos, né, que depois, Wesley ainda em vida, os Estados Unidos se tornaram independentes, né? Então, sim, de fato, Wesley é o arminiano mais conhecido que Armínio, É verdade. né? Porque todo evangélico que conhece um pouquinho de história da igreja, sabe quem é Wesley, né? Agora, Armínio precisa ser mais conhecido, né? Porque foi um grande teólogo. O Armínio, até o Richard Muller, um calvinista muito erudito, que tem livros em português, ele falou que Armínio está entre os 10 maiores teólogos que fizeram, né, uma revolução teológica. Os 10, e de fato Armínio foi um exímio teólogo, né? E ele até, os filhos dele tem até nas obras de Armínio uma declaração de que os filhos dele escreveram que Armínio pensava em escrever uma teologia sistemática, mas não deu, né? Porque ele adoeceu e morreu. Infelizmente. Ele estava escrevendo até tratados, né? Oi? Ele morreu, inclusive, até escrevendo um tratado a pedido da Igreja Reformada, né? Exatamente. E nas próprias obras de Armínio tem muitos ensaios teológicos de profunda erudição. Uhum. Inclusive o liberalismo, falando sobre isso, né? Ele tem atingido a igreja de todas as vertentes, né? Infelizmente, a igreja reformada remonstrante, ela caiu em liberalismo. Nós temos luteranos que caíram em liberalismo, nós temos anglicanos que caíram em liberalismo, nós temos presbiterianos que caíram em liberalismo, nós temos batistas que caíram em liberalismo, né? Infelizmente, isso foi algo que afligiu a Europa muito fortemente. E também os próprios Estados Unidos, né, a América do Norte ali, nós também temos uma fortíssima, né, liberalismo ali impregnado. Aqui ainda na América Latina, eu diria, e falando do Brasil mais especificamente, né, eu diria que a gente sofre mais com teologia da prosperidade, mais até do que com o liberalismo. Eu acho que o liberalismo, pelo menos, ele está se infiltrando, mas eu acho que as igrejas mais declaradas, assim, liberais, elas não têm tanta força. Aqui no Brasil ainda eu acho que o que mais está atingindo a gente é a teologia da prosperidade, né? Várias igrejas grandes têm caído, né, infelizmente, na teologia da prosperidade, até mais do que nessa questão liberais em geral, né? Como LGBT, etc, etc, né? E falando sobre isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Instituto Arminiano ele tem procurado promover o verdadeiro arminianismo, né, com excelentes obras, proporcionando traduções. Então, por exemplo, o Instituto fez a tradução, por exemplo, do Catecismo Arminiano, né, de 1640, fez a tradução também da Confissão Arminiana de 1621, são dois documentos muito importantes para o arminianismo. Nós ainda temos, por exemplo, o Catecismo de William Pope, que é wesleyano, né? Mas temos ele também em português, está disponível no Amazon também para quem quiser comprar. Mas assim, o Instituto tem promovido, né, esses tipos de obra. E mais obras ainda virão. Por exemplo, a tradução do próprio Catecismo de Westminster revisado por John Wesley, né? O Instituto está promovendo essa tradução. Obras de Van Limborg também vão ser traduzidas ali, né? Então, assim, o Instituto está promovendo, digamos assim, os novos remonstrantes, né? E aqui no Brasil nós temos essa convicção, assim também como tem a Irmandade da Antuérpia também, se eu não me engano, que eles também mantiveram uma forma mais ortodoxa e confessional do arminianismo, né? Eles meio que não se deixaram cair como a Igreja Reformada Remonstrante caiu, né? A antiga Irmandade Remonstrante, né? E falando nisso, continuando sobre a pergunta que eu tinha feito, se os wesleyanos, John Wesley em si, manteve o arminianismo vivo,
é importante notar que as igrejas metodistas, elas são aquelas que carregam, de fato, toda a teologia de Armínio também, né? Porque na igreja metodista nós temos todos os pontos que Armínio defendia. Por exemplo, nós somos aliancistas, nós somos amilenistas, nós somos pedobatistas, sacramentalistas, arminianos, obviamente, né? Então, todos esses pontos são importantes porque a igreja metodista manteve isso. Claro que a gente pode até dizer que existem alguns pontos que se tornaram diáforos, né? E algumas igrejas não seguem, por exemplo, o aliancismo ou o amilenismo, mas a igreja metodista como um todo, né? Ou pelo menos a sua base mais sólida, ela manteve todos esses pontos que eram presentes no próprio Jarco Armínio e na primeira igreja reformada remonstrante, né? Então, os metodistas são ali os herdeiros, digamos assim, os mais diretos, eu acho, da teologia arminiana como não apenas soterológica, mas também como um todo, não é? Exatamente, com certeza. Wesley foi um grande perpetuador da teologia arminiana, né? Principalmente, evidentemente, com relação aos 5 pontos do arminianismo, com a defesa né, profunda da graça preveniente. Né? Então, de fato, Wesley promoveu uma revista chamada Revista Arminiana. Arminian Magazine, para quem quiser também na versão inglesa, né? Então, Wesley, de fato, foi um grande perpetuador do pensamento arminiano. Se eu não estiver enganado, a revista, né, a revista arminiana, Arminian Magazine, ela continuou ainda por um bom tempo, ela tinha parado e parece que eles estão retomando as escritas dela. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu vi alguma coisa do tipo. Não sei se você chegou a ver, reverendo. Como é? Desculpa, deu uma falha aqui? Parece que eles estão retomando a escrita da revista arminiana, da antiga Arminian Magazine. Tem o Vic Reasoner, que ele tá promovendo essa revista arminiana, em inglês, né, nos Estados Unidos, né? Ah, sim, porque ela parou, né? Ela ficou um bom tempo depois, mas ela parou, né, de ser produzida e voltou, se eu não estou enganado, foi acho que década de 90, não sei, ou agora no século XXI, não tenho certeza, mas eu vi alguma coisa sobre isso, eu tinha lido, não sei se você tem uma data mais precisa. Não, né? Não. Eu sei que eu li alguma coisa, se eu não estou enganado, minha memória não me confundir, foi na década, no finalzinho do século passado, ainda que parece que retomaram aí com as escritas, né, da Arminian Magazine, né, a revista arminiana, né? Bom, mas voltando aqui para a gente também ir para a nossa reta final, falando aí de todo o arminianismo, de como ele é prático, da sua influência na educação, de como John Wesley lutou contra a escravidão, por exemplo, de como ele deu voz para as mulheres também, né? Inclusive, ainda continuamos dando, e isso não tem nada a ver com feminismo, da mesma forma que quando o pastor se referendou aqui sobre socialismo, não tem nada a ver com a ideia política, não é política isso, tá bom? Cuidado para não associar, porque não é sobre isso que estávamos falando. Mas mesmo assim, Wesley, ele teve essa visão grande de ajuda aos necessitados, aos pobres, aos presos, né? Que é o que o Evangelho nos manda. Então nós vemos que o arminianismo, ele não é uma teologia de gabinete, mas ele é uma teologia da vida prática, né? Como tem até o livro, não é? Tem esse título, Vida Prática, pastor? Não é? Arminianismo prático. Arminianismo para a vida. Arminianismo para a vida. Estou até te confundindo aqui. Arminianismo para a vida. E vamos focar agora, falando um pouquinho disso, né? No arminianismo, na nossa busca pela santidade, e de uma forma até mais ampla, a gente pode também cosmovisão, né? Você também participou do livro sobre cosmovisão, né, na lente arminiana. O que você pode contribuir sobre isso? Sobre a vida prática do arminianismo para a nossa vida
e disciplina espiritual, santidade, etc. E sobre a cosmovisão arminiana? A cosmovisão arminiana, ela vai muito ao encontro de uma forma de cosmovisão cristã, geral, até promovida por muitos calvinistas, né? Como Schaeffer, como Doivert, como Kuyper, que eram calvinistas que não focavam nos 5 pontos do calvinismo. Uhum. Eles focavam mais na questão justamente da soberania de Deus em todas as áreas da vida. Inclusive, eles até citavam muitas vezes o Wesley, né? Principalmente o Bavinck, que fez um elogio tremendo a Wesley, né? Como o apóstolo das favelas, né? E tudo mais, o promotor do socialismo cristão nesse sentido, não, como você mencionou, não político, mas de caridade cristã, né? Então, o arminianismo promove essa cosmovisão. O Senhor sendo exaltado e os princípios do Evangelho em todas as áreas, seja na política, na economia, né, nos esportes, nas artes, na família, enfim, em todas as áreas, os princípios do Evangelho sendo seguidos. Né? Então, e nós vemos, como já comentamos, o tanto que Wesley e os demais wesleyanos colaboraram para o bem-estar da sociedade. Né? Enfim, é algo muito comprovado, né? E descamba para justamente essa praticidade da teologia arminiana de uma forma geral. Armínio também, porque Armínio, ele não só pregava o evangelho, mas ele também tinha as questões de prática, de caridade cristã, né? Teve um episódio onde houve, né, que era muito comum haver epidemias, né, séculos atrás, e não tinha a medicina desenvolvida, a área farmacêutica como hoje existe. Né? A pessoa, tipo, uma gripe podia morrer. Né? Se a pessoa tivesse diabetes, ela ia morrer, que não tinha remédio para diabetes. Se a pessoa tivesse pedra na vesícula, morria. Né? Cedo, né? Então, pessoas morriam por causa disso. Que hoje é uma coisa que você pode fazer a cirurgia ou tomar um medicamento, você continua vivendo. Naquela época, não. É verdade. Então, Armínio, nessas pandemias, ele mesmo corre o risco de pegar, né, de ser infectado, ele ia socorrer as pessoas, né? Somente seus párocos, né, seus paroquianos, né? Para salvá-los, resgatá-los. Então, a teologia arminiana tem incutida essa prerrogativa da aplicabilidade do evangelho na sociedade. Muito bom, perfeito. E isso o arminianismo é muito prático, né? E Wesley tornou ele também muito prático, né? Que nem o pastor comentou. E é muito bom a gente pensar nessas coisas, né? Numa época que não tinha uma medicina tão avançada, lá vai Wesley escrevendo uma medicina para ajudar os necessitados, né? Com aquilo que eles poderiam conseguir, com medicamentos, ervas todas ali naturais, o que eles conseguiam fazer com chás, etc., né? Promovendo para eles um auxílio. A gente vê numa época que tinha muita escassez, não tinha saneamento, etc., nós vemos também os wesleyanos como um todo, sempre oferecendo seus recursos, sua mão, numa época que todo mundo era a favor da escravidão, né, de outras etnias. Nós vemos também Wesley levantando a bandeira do abolicionismo e defendendo a abolição da escravidão, mesmo que os seus amigos ali de legado até promoviam a escravidão, né? E, inclusive era uma regra, não poderiam, os metodistas na época não poderiam ter escravos, né? Eles tinham que não ter, né? Era uma regra do movimento, não foi? Exatamente. Exatamente. Então, Wesley sempre teve essa preocupação em todas as da sociedade, essa preocupação, e não só preocupação
mas também a aplicabilidade dele mesmo promover isso, instigando outros a fazerem isso. Então, a Igreja Metodista, por exemplo, tem um credo social, Uhum. por causa dessa preocupação com a aplicabilidade da mensagem do Evangelho para todas as pessoas. Perfeito, isso é muito importante a gente frisar, né? Da maneira como aquela teologia que começou lá com Jacó Armínio, né? Ou pelo menos aquela que ele popularizou, porque na verdade, se a gente fosse analisar, o arminianismo é mais antigo, né? Ele é a doutrina desde os pais da igreja, mas que o próprio Armínio dizia, eu defendo a mesma coisa que os antigos defendiam também, né? E essa visão, quando ela passa também pelo prisma de Wesley, vamos dizer assim, como se fosse a luz de Jacó Armínio ali passando pelo prisma, ela se expande em vários feixes de luz, né? Pensando naquela imagem do prisma, sabe? Igual a capa do Pink Floyd, que entra a luz, passa pelo prisma e se expande. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o arminianismo ali, passando por John Wesley e tomando essa proporção que a gente pode chamar, denominar de uma cosmovisão cristã, cosmovisão arminiana, e temos um arminianismo para a vida, né? Agora, pastor, tem umas perguntinhas aqui que foram feitas, vou passar aqui para você. Primeiramente, uma delas, tomando esse último ponto que nós falamos, foi se você poderia destacar uma diferença da cosmovisão arminiana para uma cosmovisão reformada calvinista, aqui pensando, né? Então, entre esses defensores, por exemplo, que você citou, que falaram de uma cosmovisão, planejaram uma cosmovisão calvinista, o que a gente poderia destacar ali de diferença entre ambos? Olha, a meu ver, nada, né? Podem os dois grupos contribuírem em conjunto, Uhum. como de fato andam em conjunto a respeito. Tem um livro chamado, deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar, do Richard Middleton, né, com uma reforma. Richard Middleton é um metodista livre, né? Só me lembra, sim, A Visão Transformadora, né? Esse livro publicado pela Cultura Cristã, inclusive uma editora calvinista, né, presbiteriana, e o Brian Walsh, que é um teólogo reformado. Então, promovendo a cosmovisão cristã, um livro sobre cosmovisão cristã. Um metodista livre, wesleyano, Richard Middleton, com um reformado, Brian Walsh. Os dois escreveram o livro juntos, promovendo uma cosmovisão cristã. O nome do livro é A Visão Transformadora, moldando uma cosmovisão cristã. Então, Muito os dois podem contribuir, né, os dois grupos, para, de fato, uma cosmovisão cristã ampla, promovendo a unidade para o bem comum. Claro, isso só com calvinistas que são da cosmovisão cristã. Porque tem calvinistas que são mais sectários, que só querem saber de 5 pontos do calvinismo e para eles a vida deles gira em torno disso, né? Então, para esses não, eles até nem gostam dos calvinistas da cosmovisão. Tá certo, perfeito. Uma outra pergunta que foi feita aqui foi sobre voltando um pouquinho mais atrás, né? Falando sobre as doutrinas, né? Vai até influenciar um pouquinho dos 5 pontos, né? A pergunta foi do Edmilson aqui: como o Wesley relaciona justificação pela fé e a santificação na garantia da salvação? Eu acredito que a pergunta tenha o enfoque de perguntar sobre a justificação pela fé e provavelmente ele tenha pensado aqui na questão de obras também, sobre a santificação na garantia de salvação. Deu para entender a pergunta? Deu. Wesley. Essa é outra característica bem wesleyana, que é a dupla justificação. Que aí teria que ser uma outra live só para isso. Que é a justificação inicial pela fé e uma justificação final pelas obras, né? Pelas obras que confirmam que a sua fé é verdadeira. Uhum.
Podemos até utilizar outros termos como a justificação que é forense, né? Que é aquela que nos é imputada, com aquela também que nos é transmitida e comunicada também, né? Uma é aquela que Deus nos declara justos e a outra é aquela que Ele nos transforma e nos faz justos, não é, pastor? O Wesley não gostava muito da justificação imputada, não. Da Uhum. justiça imputada. Ele não gostava porque isso, no período dele, levava muito ao antinomianismo. Ou seja, que eram as pessoas que diziam o seguinte: não precisa esse negócio de cumprir regras, não. A pessoa basta crer e pronto. Antinômio, né? Anti, contrário à lei. Ou seja, não, só basta só crer e já era salvo. Então Wesley, por isso que ele não gostava, porque ele dizia assim: a justiça de Cristo é imputada àquele que crê. Então só basta crer que a justiça de Cristo já cobre os pecados da pessoa. Aí muitos antinomianos, né, pessoas que só criam com a cabeça, mas tinham práticas nada cristãs, então se valiam disso. Então Wesley, ele realmente ele promovia a justiça comunicada, né? E a justificação final pelas obras, que testificam que a fé é verdadeira, ele se baseava, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 20, né, que o João, né, o escritor de Apocalipse, ele menciona isso, né, que sobre as obras, quem não tem as obras não será salvo, né, mas sim estará no lago de fogo e enxofre. Pedro menciona isso, a questão das obras para a concretização da salvação, e Paulo também, principalmente em Efésios capítulo 2. Então, há essa questão da dupla justificação que hoje teólogos promovem isso. Coisa que o homem já tinha falado no século XVIII. N.T. Wright aborda sobre isso amplamente, James Dunn também, e até o teólogo calvinista, batista, né, o Douglas Moo, comentando sobre Tiago, né, sobre a fé e obras, que o indivíduo é justificado não só pela fé, mas pelas obras também. O calvinista Douglas Moo, um grande referência na teologia bíblica, cita Wesley, né, concordando sobre isso. Perfeito, muito bom. Mais uma pergunta aqui, pastor. Se existe no arminianismo, a pergunta do Davi, né? Se existe a doutrina da graça comum no arminianismo wesleyano? Não. A graça comum é o entendimento calvinista de que Deus promove o bem a todas as pessoas que não é relacionada à salvação. Uhum. Né? Vem chuva sobre salvos e não salvos, há riquezas entre salvos e não salvos, né? Há saúde entre salvos e não salvos. Essa é a graça comum, que não tem a ver com salvação. Para o arminiano, de uma forma geral, toda graça é salvífica. Não existe essa, porque senão Deus iria se contradizer, né? Por exemplo, Jesus disse que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter uma graça comum se não vale para a salvação? É verdade. Né? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, peraí. O Penama tinha perguntado também sobre Jacó Armínio, se ele tinha algo para contribuir na vida prática, né, e na cosmovisão, mas eu acredito que essa já tenha meio que sido respondida por conta quando o pastor comentou um pouco sobre a cosmovisão, mas se você quiser complementar sobre como Jacó Armínio também pode contribuir na vida prática, né? Tem um livro, deixa eu tentar me lembrar aqui, que é um livro que aborda justamente o aspecto da cosmovisão em Armínio,
e nos remonstrantes, depois com os wesleyanos, que eu me esqueci agora o nome do livro, é da editora Reflexão, que aborda, agora me deu um branco. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Agora me fugiu aqui a memória. Esqueci até do início do título. Mas seria bom todos lerem e conhecerem. Porque agora me fugiu mesmo a cabeça. É o livro que fala do arminianismo após Armínio? Da influência dele nas universidades, etc., ou não? Esse livro aí. Não Agora é o Graça, Fé e Liberdade? Não, não. Não é esse? Não, tem o Graça, Fé e Livre-Arbítrio, que é do Robert Picirilli. Não. Me dá uma licença aqui. Agora eu me esqueci o nome desse livro. É esse que você está pensando, né? Eu me esqueci geral. Às vezes dá um... Aqui, ó. Desculpa, é a fé e a liberdade do homem. Não sei se é esse que você está pensando. Isso, é esse mesmo. É esse mesmo, esse né? mesmo. Porque esse livro aí aborda o tanto que o arminianismo promoveu, né, em todas as esferas da sociedade, né? Perfeito. O aspecto positivo. Até eu confundi o nome, mas está aqui, pessoal, talvez está invertido aí na câmera, mas é A Fé e a Liberdade do Homem, a influência teológica de Jacó Armínio, né? Então ele vai contar um pouquinho do que aconteceu pós-Armínio, né? O Jared aqui, ele é o organizador aqui do livro, né? E ele vai falar sobre isso. Então, as influências que teve em Harvard, enfim, na própria Holanda, né, na Inglaterra, etc. Ele vai falar sobre esses vários lugares, né? Isso é um livro muito bom. A gente está chegando aqui no finalzinho, né, pastor? Tem mais alguma pergunta para a gente encerrar? Se Calvino mandou queimar uma pessoa. Essa, não diretamente, tá bom? Até falando de Miguel Servetos, né? Que, na verdade, ele foi morto ali pelo Estado, de certa forma, né? Calvino em si, ele não matou, né? Das suas mãos, Calvino em si. Não foi ele que mandou matar, mas ele disse que se aquele herege voltasse, ele iria... não iria sair vivo, né? E ele foi condenado por um crime religioso na época, né? Mas não foi diretamente a mando de Calvino, tá? Acho que tem mais uma pergunta aqui. Tá. O meu xará aqui tá pedindo indicações, né? A gente vai indicar aqui. Ele tá falando de indicação de comentários bíblicos, no caso de Romanos, João e Hebreus, ele citou específico, mas aí a gente vai, acho que, fazer algumas indicações, né, pastor? Sim. Você pode já, inclusive, enquanto eu vou acabando de ler aqui, eu estou procurando as perguntas, tem algumas perguntas que o pessoal foi escrevendo ao longo da nossa live, tá? E outras eles deixaram na caixinha de pergunta. Mas, enquanto isso, pastor, faz umas indicações, né, dos seus livros também, antes de fazer até mesmo de outros. Faz a indicação dos seus livros. O que eu tenho aqui... Esse aqui, né, vai estar invertido, Teologia de John Wesley, que eu escrevi, foi publicado pela Palavra Fiel. A primeira, esse aqui é a segunda edição do Salvação Integral, que eu publiquei pela Reflexão, agora pela Palavra Fiel, com o nome Teologia de John Wesley, Salvação Integral e Teologia Evangelical, onde eu abordo aqui o livro de mais de 220 páginas, onde aborda a teologia de Wesley, inclusive essas questões práticas da teologia de Wesley, explica o pensamento dele sobre a perfeição cristã e tudo mais. Eu escrevi o Arminianismo para a Vida, que eu não tenho ele aqui, publicado pela Flexão. Escrevi o Autoridade das Escrituras, com prefácio do Carlos Augusto Vailate, né?
Esse livro aqui, que é um livro mais sobre a Bíblia, né? Uhum. Sobre a inspiração das Escrituras e a hermenêutica e a inerrância. Né? Então, eu escrevi basicamente esses 3 livros, participei de outros livros com o nosso amigo Vinícius Couto, que ele foi editor de vários livros que eu participei também, contribuindo com capítulos. Escrevi também esse aqui, ó. Muito pertinente sobre o tema. Eu tinha falado de metodista livre wesleyano, né, com o reformado. Também eu escrevi, eu e o Vinícius, com 2 reformados, promovendo a catolicidade da igreja. Tem algum canto aqui que eu não estou encontrando, mas, sei lá, que aqui. Somos apenas cristãos, pela God Books. Um diálogo sobre o novo rumo para arminianos e calvinistas em favor da unidade da igreja. Eu e o Vinícius Couto, com o Igor Miguel e o Marcelo Cabral. É uma palestra que nós fizemos na Igreja de Nazaré em 2018, sobre a catolicidade da igreja, né? Catolicidade no sentido de unidade, de promover a união Uma fé da igreja comum, em todos os lugares, né? Perfeito. E de comentários bíblicos, pastor, o que você poderia indicar para a gente aí? Comentários bíblicos que sejam de vertente arminiana. Comentário bíblico Beacon, CPAD, 10 volumes, todo wesleyano. E o novo Beacon, que também, obviamente, wesleyano, está sendo publicado aos poucos pela Central Gospel. Uhum. O Beacon é da década de 60. E o novo Beacon é da agora, atual, de 10 anos para cá. Então essa é a diferença do Beacon e do novo Beacon. Todos os 2 são comentários bíblicos arminianos. Perfeito. Então, comentários bíblicos eu indico esses comentários, que são estritamente... Agora, teólogos bíblicos arminianos, aí existem vários, né? Muitos, né? O Howard Marshall, Ben Winter, Craig Keener, Grant Osborne, né? E, enfim, né? Victor Hamilton, John Oswald, Howard Marshall, e aí vai. Né, tem muitos. O Dunning, como você comentou antes, enfim, tem muita coisa, né? Bíblia de estudo também tem essa daqui, ó. Ela, na verdade, ela é a Bíblia dos comentários de John Wesley, né? Não é especificamente uma Bíblia de estudo, mas é para onde tem os comentários de John Wesley. Mas ela é muito boa, né? Se eu não estou enganado, ela tem todas as anotações, as notas explicativas dele do Novo Testamento, mas não todas do Antigo, né? Parece que onde tinha algumas repetições, eles resolveram dar uma enxugadinha, se eu não estiver enganado, né? Né, pastor? Verdade. Não, do Antigo Testamento tem todas as notas, não, mas tem cerca de 80%. Eles só deram uma enxugadinha, mas ainda tem bastante. Onde tinha algumas repetições, alguma coisa assim, eles enxugaram, né? Mas a Bíblia de John Wesley, em inglês tem, né? É uma Bíblia muito boa de estudo, mas em português ainda ela não chegou. Tem a Bíblia a Bíblia de estudo do John Wesley em inglês não é de Wesley. Aí é de comentários wesleyanos que eu tenho aqui. De teólogos wesleyanos. Ela é como se fosse a Bíblia, por exemplo, da Reforma, né? Que é mais luterana, né? Que tem muitos comentários ali, né? Isso. Legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pastor, antes da gente ir para o fim. Bom, aí, Thiago, respondendo para você, né? Sobre os comentários aí, né? Você perguntou especificamente de Romanos, João e Hebreus, mas o comentário Beacon, né? Se escreve B-A-C-O-M, né? Ele tem de todos os livros, né? Então você pode comprar especificamente desses livros que você quer, como você pode também comprar mais extensamente a coleção toda, né? Que são vários livros. A antiga são 10 volumes e a nova, eu nem tenho noção, acho que vão ser 40, se eu não me engano, volumes, uma coisa assim. 46. 40 e poucos, né? 40 e quanto? 6?
Aí ela é bem, bem grande, né? E tem alguns outros comentários específicos, como por exemplo, o Vailate mesmo escreveu um comentário aos Romanos. Apesar que ele foi mais específico ao comentário de Romanos 9, se eu não estiver enganado, mas tem lá, ele também escreveu, então daria para Não, você. ele escreveu, não, ele traduziu um comentário de Armínio, Ah, verdade. Muito obrigado Romanos pela 9. correção. É verdade. Ele traduziu o comentário de Armínio sobre Romanos 9, né? É E verdade. ainda escreveu umas notas de rodapé comentando o comentário de Armínio. Perfeito. Obrigado, pastor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pulei aqui. Deixa eu ver. O Davi também perguntou sobre dons. Não é especificamente, acho que é o assunto de hoje, mas se o pastor puder comentar alguma coisa, ele perguntou aqui sobre deixa eu achar a pergunta de novo, como o arminianismo wesleyano, né, ele lida com a questão de dons. Cessacionista, continuista, como é? Não, não, isso aí qualquer um pode crer, é livre, é diáforo. É a Tem diáforo, né? arminiano cessacionista, tem arminiano continuista. Eu sou continuista. Sim. Eu Ela tem. também tenho um. Deixa eu ver se está por aqui. Que eu escrevi sobre Erasmo de Roterdã. Tem algum lugar por aqui. Sempre me confundo. Mas escrevi com um amigo meu, Marcos Costa, sobre Erasmo. Até no final eu escrevo sobre o sinergismo de Erasmo de Roterdã. Uhum. Não sei, Perfeito. tá por aqui. Acredita que agora, então, ó, porque a gente, o pastor também precisa finalizar, né? A gente vai ter que deixar alguns outros comentários para as outras lives, né, pastor? Não sei como tá seu Oi? tempo aí. Sim. Porque teve mais uma pergunta aqui sobre a questão da expiação. Se Jesus morreu por todos, acho que pode ser a última, porque senão a gente fica se estendendo muito, tá? Se Jesus morreu por todos, então ele morreu em vão? Por causa daqueles que se perdem, né? Sim. É uma pergunta que é muito usada pelos calvinistas, né? Se Jesus morreu por todos, então todos morreram em vão. Eu costumo citar uma declaração do Roger Olson, né? Sobre isso. Porque é o seguinte, na guerra do Vietnã, muitos adolescentes, muitos jovens foram para o Canadá. Uhum. Fugiram, né? No tempo da Guerra do Vietnã. É o que foi aconteceu. Acho que foi o presidente. Eu não esqueci o nome do presidente. O presidente posterior da década de 80, ele deu anistia a todos. Mas só que nem todos voltaram para os Estados Unidos. Uhum. Mas agora, quem voltou teve um perdão garantido. Então a anistia foi em vão? Não foi, porque muitos voltaram, né? A mesma coisa também, um rico, um milionário, deposita 1 milhão na conta de todas as pessoas. Mas se as pessoas não sacarem esse dinheiro, não usufruírem desse dinheiro, não quer dizer que foi em vão o ato aí de doação aí do milionário? Não foi, né? Então a mesma coisa a questão de salvação. Se Jesus, como de fato morreu por todas as pessoas, ele não foi em vão, por quê? Porque o próprio ato do Senhor foi em prol da humanidade. Se uma pessoa só fosse salva, já estaria com o seu propósito sendo concretizado. Perfeito. Muito bom, pastor. Então, para a gente fazer nossas considerações finais, eu peço para você, pastor, comentar com a gente
Como que a gente pode fazer, então, para integrar esse arminianismo, né, na nossa vida teológica, na nossa vida prática? Como que a gente pode utilizar, por exemplo, as nossas confissões e catecismos na vida prática, né, para a gente adequar, para sair, né, não a teologia apenas de cabeça, não de gabinete, mas para uma vida prática? Como que a gente faz, então, para integrar essas confissões, catecismos e teologia arminiana na vida? É ser um cristão comprometido com a oração, comprometido com as boas obras, com as obras de santidade, sempre dando testemunho ao Senhor. Sempre é o testemunho. Olha, a questão mais importante do cristão não é o que você crê, mas como você vive. Não importa nada se a pessoa crê em todas as doutrinas ortodoxas, mas se vive uma vida que não dá testemunho ao Senhor, é melhor que a pessoa nem tenha se convertido. Eu friso muito isso. O caráter e o testemunho conta mais do que a crença correta. A crença correta tem que haver, obviamente, mas o que conta mais é o coração. E a prática do evangelho, o testemunho, caráter. Se não tiver o caráter cristão, você vai ter mais condenação na sua vida. Amém. O caráter, o testemunho. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas não comprometidas com o evangelho, dando mau testemunho. Infelizmente, nós vemos casos assim em páginas aí de fofoca gospel. Uhum. Nós temos que nos preocupar com o testemunho. É isso, é o arminianismo e o cristianismo na prática. Uma grama de amor, né, vale mais do que 1 quilo de conhecimento, não é? Exatamente. Uma frase de John Wesley, no caso, né? E isso remete também a 1 Coríntios 13, né, que fala sobre isso. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu tenha todo o conhecimento, que eu doe todos os meus bens, se eu não tiver amor, de nada me adianta. Nem mesmo se eu der o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale nada, né, pastor? Perfeito. Exato. Então, agradecemos, então, pelo seu tempo, né, que você disponibilizou para a gente. Essa live foi muito, muito útil, pessoal, ali nos comentários aí. Estão agradecendo demais, né? Que nem falaram ali, uma live boa, que live que dura mais de 1 hora. A gente está indo aí para 2 horas já de live, graças a Deus, né? Eu acredito que provavelmente teria muitas mais perguntas ainda, mas o tempo também não nos permite. Mas vamos continuar, porque vai vir outras lives ainda, tá bom? Nós estamos fazendo a 2ª edição aí do Júlio Arminiano, né? Completamos 1 aninho de aniversário ontem, desde dia 1º, e agora é a 2ª. Estamos fazendo, então, fica aí para vocês o convite, que se liguem no Instituto, sigam a nossa página do Instituto, vão vir mais lives sobre outros temas também nesse Júlio Arminiano, e vamos continuar promovendo o reino de Deus e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E a teologia que nós cremos, né, que está mais adequada, é essa que apelidamos de arminianismo. Mas, acima de tudo, como o pastor falou, mais do que até mesmo um conhecimento, que a gente possa ter uma vida cristã, uma vida prática, porque isso é muito mais importante. E relembrando a frase de Wesley, vale mais 1 grama de amor do que 1 quilo de conhecimento, né? Amém? As palavras finais, pastor? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos que nos acompanham aqui, aqueles que vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado. Todos que vão assistir também essa live aí, que o Espírito Santo cada vez mais nos direcione para o testemunho e o caráter cristãos. Amém. Sempre.
Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos que assistiram aí a live, a todas as respostas que o pastor nos deu, né? Agradeço pela sua vida, meu querido reverendo Marlon, e que outras oportunidades ainda possam vir de você falar com a gente e expor um pouquinho desse conhecimento que o Senhor permitiu que você tivesse. Amém? Valeu, valeu, meu companheiro de ministério, Tiago. Deus Obrigado. abençoe. Amém. Um grande abraço, gente. Até a próxima.